Então vamos fazer a nossa prece. Grace, você quer fazer a prece para a gente, meu amor? Sim, faço. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para iniciarmos o estudo dessa noite. Rogamos, Senhor Deus, a vossa permissão. Permita que nossos bons amigos espirituais, que são responsáveis pelo nosso curso, possam estar junto a nós, nos intuindo, conduzindo nossas palavras, para que nós possamos ter um bom aproveitamento de tudo que aqui ouvirmos e de, sobretudo, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Agradecemos a Jesus, a nossa Mãe Santíssima e aos amigos responsáveis por esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então eu vou abrir aqui e vamos começar a nossa aula 21. Eu mandei uma mensagem para todo mundo que a aula 20 deu problema na gravação, então eu tive que regravar, eu tive que refazer a aula 20, aí foi só eu, né? Não tinha ninguém, mas eu já salvei. E quando eu mandar a aula 21 editada para vocês, eu mando a 20 também, tá? Então é importante a gente saber. E como eu fiz a aula só eu, não tinha mais ninguém, ela foi mais rápida. Então pegou um pouquinho de material que seria da 21, mas isso não é problema, que vocês vão receber as duas, tá? Então vamos lá. Então, capítulo 3, item 2, formação dos seres vivos, tá? Tem umas 3, 4 planilhas para trás, que eu não vou falar aqui, porque elas já estão na aula 20, tá? Então, aqui entrou no item 46. Está falando de geração espontânea, que nasce espontaneamente. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Aí ele diz, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunha desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e do corpo dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar. A fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É o mundo minúsculo que domita e se cria. Então, o que acontece aqui? Nascimento espontâneo não é que é espontâneo, é que já existe o germe. Na criação do princípio espiritual e princípio material, ali é como se dissesse assim, ó, os germes estão por todo o universo, pela vida. Está no Sol, está nos planetas, está nas estrelas, está nos fluidos cósmicos, onde não tem matéria, eles estão. E eles vão ser colocados de acordo com um plano espiritual em locais preparados para que em algum momento, que pode ser 100 mil anos, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão de anos, aquele local esteja propício a que aquele germe germine. Tá? Então, pensa assim, a vida, quando ela é criada, lá no início de tudo, é um princípio material e um princípio espiritual. Então, esse princípio espiritual, com o fluido vital, é que dá vida. Sem ele, não tem vida, né? Ele que dá vida. E ele está já lançado no planeta Terra quando o planeta Terra é criado. Quando o planeta Terra é criado, os germes já estão por todo o planeta, em locais específicos, de acordo com um plano de vida, para considerar o ambiente, considerar o clima, considerar o local, quanto é mais quente, quanto é mais frio, que tipo de vida vai gerar aqui, que tipo de vida vai gerar ali no começo. Então, é isso que ele está falando aqui. E se tiver dúvidas, pode interromper, tá? E aí vem o Miramês falando, a espontaneidade pela qual deveremos nos interessar, portanto, aí é a filosofia, né? É aquela que nasce dos sentimentos e que se relaciona com os valores correspondentes à fraternidade universal, à educação das criaturas, enfim, ao aprimoramento da alma e de tudo que tange à elevação espiritual. O Miramês, como ele é um filósofo, é um espírito já de um nível bom, né, evolução, ele sempre vai colocar esse outro lado da transformação das pessoas. Isso é uma coisa muito boa. Porque a gente está falando de livro dos espíritos, que é muito técnico, ele coloca o outro lado. A humanidade, ele vai fazer algumas explicações bem interessantes, tá? Dentro dessa questão do nascimento, da criação. A humanidade caminha sempre para frente. Não há retrocesso nas leis estabelecidas por Deus. Há diversidade dos caminhos que escolhemos. Porém, todos eles nos levam igualmente à perfeição espiritual. O tempo
cada vez mais vai desaparecendo na pauta das nossas cogitações, e o espaço perde a sua existência, cedendo lugar a outras modalidades de vida com a sequência evolutiva dos espíritos. Gente, olha a profundidade dessa colocação do Miramês. Para ele fazer uma colocação dessa, ele tem que ter vivido algo parecido ou percebeu isso de alguma forma. Porque olha o que ele está falando. Os caminhos são diversos, ou seja, as escolhas são variadas, de acordo com cada um. Mas qualquer escolha que você fizer, de um jeito ou de outro, vai te levar a um aprendizado, a um crescimento espiritual. E mais o que ele fala ainda, né? Que eu sempre falo assim, olha, o tempo para determinados espíritos não é... Eu falo sempre para Deus, não tem tempo. O tempo não existe, o espaço é tudo diferente, a gente não concebe muito isso. Mas o que ele está dizendo é que nós vamos entrar numa perfeição espiritual onde o tempo que nós medimos, onde esse processo de hoje, amanhã, mês que vem, esse processo de tempo vai desaparecer, não faz diferença. E isso é uma coisa muito bonita, se você pensar, que a gente usa o tempo porque muitas coisas da vida são relacionadas a prazos, a cumprimento de coisas, a datas definidas, a gente sabe disso. Quase tudo na vida é assim, se você vai estudar, tem prazo, tem o ano letivo, tem as férias, tem o prazo disso, prazo daquilo, tem tudo isso. Mas imagina que você simplesmente vive as coisas. As coisas vêm, você vive e aprende. As coisas vêm, você vive e aprende. Não importa hoje, o que foi ontem, não importa. Você está vivendo e aprendendo. Para chegar nesse ponto e as coisas funcionarem, porque se você fizer isso no mundo hoje, não vai funcionar muito bem, mas para as coisas funcionarem bem, você tem que ter um nível espiritual muito maior, para que você sempre escolha as coisas que te façam crescer espiritualmente, que faça você evoluir espiritualmente, porque senão você tem que reencarnar. E aí pronto, aí você já entrou no processo do tempo. Vai reencarnar, vai viver lá 100 anos, pronto, já entrou o tempo, não serve para esse tipo de espírito, para nós não serve. Planeta de regeneração, mundos ditosos também não serve, que ainda tem questão de tempo e questão de espaço, e aí talvez até um pouco mais. Mas o que ele coloca aqui é algo que, se a gente parar para pensar, talvez a gente vai ter uma dificuldade de entender. Mas também tem um outro lado, você vai olhar para isso de uma forma como algo maravilhoso que um dia vai acontecer na sua vida. Não tem mais problema com o tempo, não tem problema de espaço, ou de cor, não tem isso. É um negócio muito interessante isso, né? Ser espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te compete enriquecer, mas deves te interessar mais pela caridade contigo mesmo. Se parares para pensar um pouco, para fazer um autoexame em tua vida, perceberás o quanto tens a fazer na correção de ti mesmo. E é o que deve ser feito. O que vier a mais serão consequências desse trabalho de luz. Olha que coisa que ele está colocando. A prioridade, que a gente não faz. Ele diz, se você priorizar isso, as outras coisas virão. É como Jesus fala, né? Olhai primeiro as coisas de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. A gente não acredita muito nisso, né? A gente, não é bem assim, né? Mas pior que é. Então, o que ele está falando é a mesma coisa. Se você investe no seu autoconhecimento e logo depois você se envolve na reforma íntima, que são duas coisas diferentes, e se você faz isso de verdade, você vai perceber que a sua transformação é mais rápida, é segura e que as coisas vão acontecer, porque elas têm que acontecer e você vai entender isso. Essa parte da filosofia aqui é maravilhosa que ele coloca aqui. Dúvidas, perguntas, por favor. Então, eu vou seguir então, aqui, mas quando... Goiânia, Sim, fala mais alto. Colocação. Então, em relação, é interessante isso, falar, né, que desse alerta que ele dá, que quando o Miramês, é comentário dele, é o Miramês. Ele fala, ser espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te compete enriquecer, mas deve te interessar mais pela caridade contigo mesmo. Então, ele faz esse alerta para que nós possamos pensar mais um pouco em nós mesmos, no autoexame, é aquilo que nós temos falado, no autoamor, porque se nós tivermos esse pensamento crítico, esse olhar crítico no bom sentido, de nos amar, nos respeitar, o que nós vamos fazer?
nós vamos nos ajudar a nós sermos melhores, né? Observar, reconhecer nossas falhas, né? E a partir disso a gente começa realmente a ter uma melhor chance de se melhorar, né? Olha só. Aí você fecha seu microfone, tá, Grace? Olha só. Quando ele fala isso, é muito interessante, porque o que acontece na prática, normalmente, é isso que está aqui. Primeiro você parte para fazer coisas, quando você já está se sentindo uma necessidade, querer ajudar e tal, você parte para ajudar, você parte para trabalhar numa casa espírita, você parte para fazer assistência social. Isso é o normal. E não está errado, está tudo bem. Só que as pessoas vão fazendo isso e caem no esquecimento de que o mais importante é ela mesma, é a transformação interior. Porque se a pessoa, olha só, se a pessoa fizesse o processo de transformação espiritual, corresse atrás disso, as outras coisas iriam acontecer naturalmente, sem nenhum esforço. Então, hoje, o que você tem é um grupo de espíritos que somos desse plano de expiação e provas, fazendo um esforço para fazer coisas, porque a gente sente uma necessidade de fazer, mas esforço. Quando alguém que fez a reforma íntima, quando alguém que tem uma condição melhor, ela faz isso naturalmente. É disso que ele está falando aqui no final. Né? O que vier a mais serão consequências desse trabalho de luz. Qual é o trabalho de luz? A sua transformação, o autoexame, é isso aí. Desde quando eu comecei a refletir sobre as questões espirituais, eu sempre achei isso, que o mais importante era a gente se concentrar. E por concentrar, eu digo assim, a gente com a gente mesmo, a gente se concentrar no autoconhecimento e conhecendo a gente mesmo, a gente ia podendo ser cada vez mais honesto e vendo a gente mesmo como nós somos e admitindo isso, conseguindo admitir, porque não basta só ver, mas a gente também aceitar, né? A gente não justificar. A gente pode reconhecer várias coisas, mas aí a gente está sempre se justificando. Ah, eu fiz isso por causa disso. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Ah, hoje mesmo eu falei, eu comi bolo porque estava tava exasperada, estava cansada. Foi uma justificativa. Eu comi porque eu fui gulosa, não foi porque isso, né? Então, acho que eu dei um exemplo muito banal, mas considerando as nossas, tanto deformidade como virtudes positivas, né, no sentido de positivas, o autoconhecimento é extremamente importante. Então, acho que essa fala do Miramês, ela resume muito o meu pensamento que eu sempre tive em relação ao que é a evolução. É a gente olhar para a gente mesmo. Não precisa, muitas vezes, falar para ninguém, ou se a gente tiver necessidade de compartilhar com alguém, é bom, que é para isso que existe aí os confessionários, é para isso que nos grupos de autoajuda existem os apadrinhamentos, para você escolher uma pessoa para falar sobre seus sentimentos, né, verdadeiros, e a pessoa está ali, mesmo que ela só te escute, mesmo que ela não fale nada. Então, eu acho isso um ponto muito importante, muito mesmo, que é como ele está colocando. Eu acho que é bom que eu vou olhar a referência do livro para poder pegar esse livro e ler, do Miramês. Gostei muito. Olha só, nesse último parágrafo aí, e é dele que nós estamos falando agora,
a gente não pode esquecer, aí tem três princípios importantes, não podemos esquecer. O primeiro princípio é o princípio de que a pessoa sempre, em geral, vai sair para realizar as coisas. Na medida em que ela chega num determinado nível de compreensão da necessidade do próximo, que ela quer fazer algo para ajudar, esse é um ponto. Esse não tem como passar disso, porque isso é sensibilização do coração. Então, por isso ele fala, ser espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te competem enriquecer. Quer dizer, ajudar as pessoas, uma obra, uma casa espírita, o que for. Faz uma palestra, qualquer coisa você tem que fazer, porque isso faz parte do processo de aprendizado. O segundo princípio que tem é o que você falou, o autoexame, né, o autoconhecimento. Então ele fala, se você parar um pouco para fazer um autoexame em sua vida, aí o que significa o autoconhecimento? Ele não é suficiente. Então o primeiro e o segundo não são suficientes, é uma parte. Porque o autoconhecimento significa o quê? Você fazer uma análise de si, às vezes uma terapia, alguma coisa você vai fazer que você vai começar a te conhecer, aquilatar dificuldades, fraquezas, fortalezas e tal. Tá bom, mas você fica só nisso, fala, tá bom, mas eu tenho esses defeitos aqui, mas não quero mudar isso não. Isso pode acontecer, porque está faltando a reforma íntima. São duas coisas diferentes. Então, por isso ele fala, ó, fazer um autoexame, perceberás o quanto tens a fazer na correção de ti mesmo e o que deve ser feito. Então, são três coisas importantes. Nós, nesse nível que nós estamos, nós temos uma necessidade, e isso é uma necessidade importante, que é de atuar junto a alguém, a comunidade, uma instituição, ou as pessoas, o que for. Fazer algo. Sair em busca de fazer algo, porque isso vai trazer dentro de nós muitos valores, muitas visões, muitas percepções. Segundo, fazer um autoexame, ou seja, fazer o reconhecimento de si mesmo, que leva tempo, mas não precisa esperar fazer um grande exame. Na medida que você vai fazendo com ajuda espiritual, ajuda psicológica, que for, você já vai fazendo e já vai tentando fazer ações, não vai esperar ficar 10 anos fazendo autoexame, né? Porque isso também 10 anos não é suficiente. Mas fazer algo em termos de virtudes, em termos de buscar realmente traduzir o autoexame e traduzir a espontaneidade de fazer as coisas para os outros, traduzir tudo isso em alguma coisa que é o que vale no final, é a reforma íntima, é a correção de ti mesmo. Sem essa palavra correção de ti mesmo, as outras coisas ficam na forma. Isso que é importante entender. A essência é a correção de ti mesmo. Por isso eu marquei de vermelho lá em cima, que eu achei aquilo, eu achei uma poesia lá em cima, maravilhosa. E aqui embaixo eu marquei porque acho que isso aqui é fundamental nesse processo do Miramês, falando aqui de evolução. Deixa eu ver então, o que eu vejo é o seguinte, que muitas vezes isso é o que eu sinto verdadeiramente. Se a gente conseguir, a gente olhando para a gente mesmo, fazendo esse detectando na gente algumas das nossas dificuldades, que não serão todas, lógico que não, que aí é um processo mesmo, eu acredito que é um processo de várias reencarnações, várias encarnações. Mas à medida que a gente consiga admitir e a gente trabalhe, se empenhe da forma que a pessoa escolher. Não sei que forma, mas a forma ela que vai ver. É como você falou, vai fazer terapia, vai pedir a Deus, vai conversar, enfim, vai fazer do jeito que ela acha que vai melhorar, transformar nela mesma, a autotransformação. Ela tem que medir uma certa efetividade, né? Senão ela perde o tempo, né? Em medir uma certa efetividade, o que significa? Significa que se ela que vai escolher como ela vai fazer, e se ela escolher de uma forma que não tem disciplina, ou se ela escolher uma forma equivocada, sem inconsciente, se ela não tiver um padrão para medir uma certa efetividade, tipo, olha, eu estou sentindo que esse ano, comparado com o ano passado, eu consegui crescer aqui, eu estou mais paciente, ou eu estou mais disposta a ajudar alguma coisa que ela meça
que está tendo alguma evolução, porque Claro. senão ela vai ficar batendo no martelo. Não, sim, por isso que muito dessa caminhada num processo de reforma é importante o compartilhamento e a efetuação de alguma coisa, de Sim, você colocar isso. na prática. Agora, essa prática a gente pode ir percebendo também nas nossas atitudes no cotidiano, no dia a dia. Sim, sim. Por exemplo, essa semana está aí repercutindo uma coisa brutal de uma pessoa que cometeu um assassinato e ele tranquilamente fez todo um trajeto durante o dia e ele negou veementemente. Continuou negando, 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 negando. Tranquilo, ali. E ainda até agora está negando, continua negando um assassinato frio, banal, fútil, por motivo fútil e tudo mais. Aí a gente vê o oposto disso. Você passa na rua e você encontra uma pessoa igual aconteceu comigo. Eu estava saindo de casa esses dias, estava um sol, aquele sol que de repente, aquele dia que dá muito sol, de um senhor, um homem. E ele estava exatamente caído, não era horário de almoço, ele estava caído de alcoolismo, e estava caído, e ele deitou na calçada no sol. E aí tinha um colega dele, também alcoolizado, falando com ele, tentando tirar ele do sol. Aí eu parei e fui lá e virei e falei assim, eu posso ajudar? Aí ele falou, mas ele não quer levantar, ele não vai levantar. Aí eu falei assim, eu posso ajudar? Pedi o consentimento, né? Sim, se quiser, se a senhora quiser. Eu falei, eu quero. Aí eu falei assim, eu vou falar para ele que eu sou da saúde. E falei lá para E ele. você né? Sou. Aí, enfim, nós conseguimos levantar, que ele se alertou assim, né? Estava entorpecido pelo álcool, aí se alertou, eu falei que ia chamar a ambulância e tal, se ele não levantasse do sol. Conseguimos levá-lo para o outro lado da rua, onde estava a sombra, para ele deitar e dormir, que era o que ele podia fazer. Ele era conhecido ali, estava em casa, no pedaço dele, tinha inclusive esse amigo ali, os outros estavam no bar bebendo, e ele precisava era daquilo, dormir, provavelmente para depois continuar bebendo e tal, mas sair daquele sol, senão ele ia, quando ele acordasse, ele estaria, além de estar ruim, está muito queimado, a queimadura do sol podia ser muito grande. E eu fiz isso. Eu ajudei o moço a levantar, o outro também estava bambeando, ele não iria conseguir sozinho. E fiz tranquilamente. E aí dali fui embora, segui meu caminho. Entendeu? Então você começa a perceber que você faz algumas coisas de uma forma muito espontânea, que você já tem um olhar para o seu próximo como próximo mesmo, né? Como próximo mesmo. Que aquilo ali toca o seu coração e você vai lá e faz. Isso é bem importante. Eu acho que a comunidade, de um modo geral, teria um funcionamento muito melhor se a gente desenvolvesse cada vez mais esse tipo de sentimento, esse tipo de empatia, porque nós estamos cada vez nos tornando mais, a gente nem sequer olha para o lado mais. A gente não vê as pessoas. A gente, focado nos nossos problemas, nas nossas metas, muitas vezes a gente nem vê, não vê. E é a correria do mundo.
Então, essa atenção, eu acho que faz parte da gente repensar na vida, passar para as gerações que nos antecedem, né? Conversar sobre isso, ter tempo para falar, para conversar, arrumar o tempo. Como vai arrumar o tempo? Não sei. Cada um na sua vida que seja um tempinho. E passar isso para as nossas crianças, para elas aprenderem. A gente é uma responsabilidade que eu acho que cada ser humano tem, entendeu? Por enquanto é isso. Você está colocando uma coisa que é o que está faltando na nossa humanidade, que eu não vou dizer nem caridade, é humanidade. É humanidade. Verdade. A humanidade no coração das pessoas faz com que elas olhem para os outros como um ser humano. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Hoje muitas pessoas são invisíveis e são. As pessoas torcem o nariz com essas pessoas às vezes e preferem não ver, são invisíveis. Isso é uma coisa de um mundo de transição, porque passa muitas coisas esquisitas nessa época. Então, a espontaneidade que ele fala ali é você olhar para a pessoa e falar assim, poxa, mas ele está caindo, bêbado, o que eu vou poder fazer? Tenta fazer alguma coisa, se não puder, não faz, mas se tenta pelo menos. Se você tenta, a espiritualidade ajuda, de um jeito ou de outro, eles ajudam. É isso. Vamos lá. Os maiores inimigos que te perseguem não estão fora, mas dentro, dominando talvez os teus sentimentos. Os acontecimentos exteriores apenas despertam o que mora no íntimo do coração. E aqui vem uma questão, né? Que é a questão do julgamento, dos preconceitos, e aí também o orgulho e egoísmo, mas principalmente os julgamentos, preconceitos, que a gente tem sobre determinadas ações das pessoas que a gente convive, às vezes até dentro da casa espírita. E aí você olhar para essas deficiências do outro não é problema, desde que você entenda por que você está vendo aquilo. Se você sabe por que você vê aquilo na pessoa, aí você vai entender que a maioria deles está dentro de você. Porque assim, a vida tem, a lei divina tem ferramentas absurdamente complexas e perfeitas para nos alertar sobre nós. Então, quando a gente tem muito ranço de alguma coisa, ou a gente critica muito alguém, ou julga, tem mil coisas, né? Se magoa, quando a gente se magoa com as coisas, principalmente a raiva, a mágoa, elas estão relacionadas a quê? Nas pessoas que fizeram isso? Não, elas estão dentro de nós, que é o que ele está falando aqui, né? As coisas exteriores somente despertam o que mora no íntimo do coração, né? Porque imagina você conviver num mundo de espíritos como nós, ainda bem atrasados, e ninguém nunca fazer nada que te deixe chateado. Não existe isso. Você vai se chatear com muitas coisas. Parente, família, rua, mil coisas vão te chatear. Até a televisão vai te chatear. E aí você tem que parar para pensar. Por que eu fiquei chateado com isso? O que eu tenho que isso me chateia? Não é que nada vai te chatear. Não, vai alguma coisa realmente que é muita violência, você vai ficar triste com aquilo. Mas tem que entender. Essa violência também já fez parte da tua vida em algum momento. Então a gente tem que medir, né? O valente é aquele que teme a si mesmo, mas que sempre tem coragem para lutar contra as próprias imperfeições e vencê-las. Quer dizer, não é só lutar, tem que vencê-las. Não deves abandonar as corrigendas, porque o campo de aperfeiçoamento é muito grande. Aqui, olha, isso aqui é uma parte importante. Não deves abandonar as corrigendas. Infelizmente, é o que mais acontece. A pessoa sabe que tem um defeito, não quer ter o defeito, aí fala que não vai ter, e faz a prece, não votei, tem de novo, não votei, vai ter de novo, e às vezes aí até esquece, abandona. Não vamos mais preocupar com isso, não. Não, você não pode parar. E quando quiseres deitar sementes que constroem e edifiquem, busque Jesus. Então, quando você quiser mudar, transformar, quer ser melhor, Senhor, e tal, busca Jesus. Recorre ao imenso celeiro que é o Evangelho, porque a nossa paz depende de nós, de nossa parte que está por fazer. Então, assim, Jesus, os bons espíritos, todos sempre vão estar de braços abertos, mas eles sempre vão esperar que a nossa parte nós temos que fazer. E eles sabem que não é maldade, eles sabem que isso é uma bondade, na verdade. Aqui é a formação dos seres vivos. Nós vamos entrar aqui um pouquinho só
Só uns 10 minutinhos. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Essa pergunta é a 47, que já tem uma resposta lá atrás. Isso é uma coisa interessante. Quando você pega o livro dos Espíritos, você estuda, né, e a gente já tem a oportunidade de estudar ele várias vezes e tal, você vai perceber que tem perguntas que se repetem algumas vezes, com a mesma maneira ou com maneiras diferentes de perguntar, depende do capítulo. Então, essa aqui já foi perguntada e já tem a resposta, né? Já tem a resposta. Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou no limbo da terra. Então, já estava nos elementos. E ele vai falar um pouco mais aqui para frente. Ó, vamos ver. Olha só. O corpo físico certamente é filho da terra, como é filho do espaço cósmico, como é a obra de Deus que o estruturou pelas mãos sábias do Cristo. Então, corpo físico é filho da terra, os germes. Aí tem o processo de evolução, que nós vamos falar daqui a pouco, não sei se vai dar tempo. O corpo humano vem de priscas eras, de degrau a degrau, em uma subida indescritível no sistema de despertamento dos valores, aqueles talentos espirituais que existem em tudo e desabrocham em todos os lugares em busca de Deus. Nada existe morto no universo, tudo vive e tudo pulsa, em função de engrandecer-se. O esquema do corpo humano foi feito há bilhões de anos pelos engenheiros siderais. Aqui existe uma frase muito interessante, nada existe morto no universo, e tem uma frase da filosofia que eu sempre gostei muito, que ele dizia assim, a morte nunca alcança a vida. Ela sempre está atrás da vida, mas nunca alcança, porque morre o corpo e você continua vivendo, né? Reencarna e continua vivendo, não tem como. Tudo se transforma. Foram marcados de etapa a etapa os escalões evolutivos para que o espírito pudesse despertar mais depressa as qualidades que lhe dormem no fundo da alma. Então, é como se os planejadores da vida lá no mundo puro, né? Olha, as coisas são feitas em etapas, tem os processos de etapa, para que através dos escalões, ou seja, é como se fosse assim, momentos de evolução, que a pessoa conquistou algo, ela não vai voltar para trás, ela vai seguindo, né? Tudo foi feito com a perfeição dos que construíram, faltando apenas o despertamento dos valores. De novo a palavra despertamento. Todo o processo de despertamento é nossa responsabilidade, sempre vai ser, sempre vai ser. A usina humana que serve ao espírito imortal ainda tem muito que melhorar, para que no amanhã possa servir de instrumento a espíritos altamente evoluídos e, por vezes, tornar-se um corpo quase fluídico. Gente, olha isso aqui. A usina humana que serve ao espírito, quer dizer, o corpo, né, que é uma usina, que é uma fábrica, né, ainda tem muito que melhorar, para que no amanhã possa servir de instrumento a espírito altamente evoluídos. O que ele está dizendo para nós é, esse corpo não serve para espíritos altamente evoluídos. Jesus sofreu muito para vir aqui, mais do que a gente imagina. Por quê? Porque não dá para comparar, né? Mas vamos esquecer ele e vamos pensar em nós. Para que a gente tenha a capacidade de ser um espírito evoluído, nós vamos passar por processo de transformação do corpo. O corpo, uma hora vai ser fluídico, não tem corpo físico nesse nível. É o que ele está falando. Isso é trabalho do tempo, juntamente com o espaço e os esforços assinalados pelas inteligências encarnadas e desencarnadas, que trabalham na Terra. Bom, aqui nós vamos parar, tá? É um item novo, não quero entrar em item novo, a gente vai deixar isso porque... E aí a pergunta é, alguma dúvida, alguma questão, quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Sim. Então, essa questão, primeiro, quando no slide anterior, quando fala que os maiores inimigos... Você quer que eu ponha o slide lá? Por gentileza, pode colocar. Ele coloca sobre o maior inimigo, que ele coloca lá. Eu vou pôr, peraí. O corpo físico, certamente... Não, peraí, meu amor, aqui. Os maiores inimigos que te perseguem não estão fora, mas dentro, dominando talvez os teus sentimentos. Os acontecimentos exteriores apenas desperta o que mora no íntimo do coração.
E aí ele conclui que o valente é aquele que teme a si mesmo, mas que sempre tem coragem para lutar contra as próprias imperfeições e vencê-las. Então, isso é muito interessante, que a gente percebe que realmente, né, os maiores inimigos e também os melhores amigos estão dentro de nós mesmos. Quando a gente tem essa humildade de perceber as nossas deficiências, nossas falhas, nossas dificuldades, né, nós nos tornamos um dos nossos melhores amigos, que nós vamos ter condição de nos ajudar, né? Ao mesmo passo, quando os nossos piores inimigos, nós mesmos, está dentro de nós. Essa ignorância, essa resistência ao bem, todas essas dificuldades que nós carregamos inerente a nós mesmos, né? Então, é bom que o Espiritismo nos alerta para que nós possamos nos observar melhor, que assim nós conseguiremos ser definitivamente, mesmo que seja de uma forma devagar, mas caminhar sempre com o propósito de nos alinharmos conosco mesmo, de sermos melhor mesmo, né? Que geralmente é muito fácil a gente apontar os defeitos dos outros e tem aquela coisa, a gente só consegue ver defeitos, apontar, ser muito crítico, porque a gente já tem vivência. Quando você não tem uma mente voltada para o mal, você não tem esse olhar. Não te chama atenção, não te chama atenção. Tão malicioso para o outro, né? Então, isso é uma questão interessante. E outra lá nesse último slide que você colocou. Deixa eu pegar. Por gentileza, coloca lá. A usina humana que serve ao espírito imortal ainda tem muito que melhorar para que amanhã possa servir de instrumento a espíritos altamente evoluído e, por vezes, tornar-se um corpo quase fluídico. Isso é trabalho do tempo, juntamente com o espaço e os esforços assinalados pelas inteligências. Então, isso aí é tão interessante isso, que um exemplo, né, que nós estávamos lendo lá no livro, meu livro de cabeceira lá, Maria de Nazaré, quando ele coloca que a Maria ela era sustentada por espírito, por 3 espíritos, que era tão fluídico, que era em forma somente de uma luz. E uma vez que ela estava muito pensativa, tudo diante de todos os acontecimentos que estavam acontecendo, quando ela se desprende, ela dorme e desprende, ela consegue, desses 3, no livro colocam que eles eram emissários de Deus, diretamente de Deus, que vieram para sustentar Maria no período que ela estava encarnada, né? Lembrando que ela, quando no estado de Sofia, ela pede, ela é uma humildade tão grande que ela pede que seja tirado da mente dela a lembrança de todo o conhecimento que ela tinha, para ela não se distanciar tanto das outras mulheres que viveriam na Terra, né? E aí o interessante é que, nesse mesmo instante, ela, com o espírito altamente autopsicólogo, consegue perceber um desses emissários de Deus, a forma dele, né? Os outros ela ainda não consegue ver. E esses mesmos foram também conversar com José, desprendido. E o José não consegue visualizar nenhum deles. A condição espiritual dele, você vê o espírito, um espírito mais superior, quando se aproxima de nós, a nossa condição ainda está tão ainda pequena que a gente não consegue, nem que ele tente se materializar, se mostrar, a gente não consegue, né? Mas é colocado de uma forma muito bonita, que mesmo sem a gente perceber, a sensação de bem-estar, a sensação de aconchego, de aquela conversa mental, né? Os espíritos são tão misericordiosos que falam conosco, né? E aí eu trouxe essa passagem para lembrar a todos nós, para que nós possamos refletir que quantas vezes no nosso dia a dia a gente tem ideias, a gente tem lembranças, tudo, e muitas dessas vezes nada mais é do que espíritos bons, nossos anjos da guarda, espíritos, nossos protetores, que estão falando, conversando com a gente.
eu tenho vários exemplos disso, mas deixo para que cada um pense. Quando vem aquelas ideias inusitadas que você pensa, nossa, como que eu não tinha pensado nisso, né? E muitas dessas vezes são, mesmo que a gente não tenha condição de ver, né? São os espíritos misericordiosos que estão nos ajudando. E aí acontece isso, à medida que a gente vai se melhorando, vai chegar um dia que vai chegar nesse ponto que ele diz, ó, tornar-se um corpo quase fluídico, né? Poder trabalhar, poder ser mais útil em relação ao plano espiritual. Então, vamos trabalhar para isso. Né? Laninha, você queria fazer um comentário, por favor? Não. Eu me senti contemplada com o comentário da Grace. Então, Muito tá bom. obrigada. É só a gente parar, deixando como reflexão final para todos nós, para nós observarmos. Às vezes vem através de uma página, uma palavra de uma pessoa, ou mesmo um pensamento que a gente tem, né? Que esses dias mesmo, para ficar bem claro o que eu estou dizendo, eu pensando na minha própria saúde física, nossa, eu tenho me sentido tão bem, tal. E aí, de repente, na minha cabeça veio falando, olha, observe determinada coisa, determinados movimentos que você está fazendo. Então, sem mesmo ter intenção, ao ter esse movimento, a ajuda espiritual, aí eu consegui linkar. Falei, gente, não é que tem tudo a ver mesmo. Eu fiz um determinado movimento e, sem querer, sem nem estar com a intenção, eu percebo uma melhora, né? Como que ajuda? Então, é aquela coisa, a gente pode se ajudar, né? Que ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, que a gente possa ter esse pensamento, né? Para que a gente possa se melhorar e também deixar que os espíritos trabalhem através de nós. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Quer fazer para a gente, Laninha? Posso fazer. Por favor, deixa eu fechar o microfone aí, Grace. Senhor Jesus, Nossa Senhora, Maria, que nós acreditamos que todos os espíritos benevolentes acompanham o nosso esforço nessas aulas que têm trazido tantos conhecimentos para nós e que nos ajude no nosso esforço, que pode ser pequeno, mas estamos aqui juntos nessa caminhada, nesse planeta tão bonito que é a Terra. Pedimos e agradecemos muito a tudo que temos obtido e imploramos a sua caridade em continuar tocando nossos corações para que possamos abri-lo a tantas oportunidades que temos de crescimento na presente encarnação. Pelo tempo que temos aqui nessa Terra, que nós possamos aproveitar bastante cada minuto, cada segundo, e que a gente aproveite para a melhoria do nosso ser e ampliar em nós o amor que trazemos em nós como semente dentro do nosso coração. É assim, nós, com essa prece, agradecidos, encerramos os nossos trabalhos no dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, o seu microfone, meu amor, liga aí. Então, boa noite a todos, boa noite aos amigos. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, todos. Boa noite.